quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua. Em míngua e mágoa, como quem perde o sotaque. Aos poucos engole as palavras sem um copo d'água. Sem um copo d'água. Sem um copo d'água. Universitária FM 99.9. Começa agora o Conexão UFPE. Boa tarde, ouvintes. Entra no ar o Conexão UFPE, programa que toda sexta-feira traz para você debates em áreas como saúde, educação, ciência e meio ambiente, cidadania e urbanismo. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vai ser realizado nos dias 5 e 12 de novembro. É a partir da nota do Enem que os estudantes abrem a porta de entrada para diversas universidades do país, entre elas a UFPE. Quer ficar por dentro e saber como se dar bem no Enem deste ano? Então se ligue em nosso debate de hoje. Conexão Debate. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com a psicóloga clínica e psicoterapeuta Alcione Melo. Boa tarde, Alcione. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, seja bem-vinda. Quem também está aqui comigo é o bacharelando em História e atual coordenador do projeto Vestibular Solidário, Frederico Neto. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, agradeço o convite. A gente vai conversar. Seja bem-vindo, pode ser Fred mesmo, né? Pode melhor, né? Beleza. Você pode ligar e mandar sua dúvida ou sua pergunta pelo telefone 3879-5549, 3879-5549. Pode interagir também pelo e-mail, mandando um e-mail para a gente, uma mensagem para o programa Conexão UFPE, @gmail.com, pelo Facebook Conexão UFPE ou pelo Twitter, @Conexão UFPE. Pode ver também a gente ao vivo pelo live da Rádio Universitária FM. Curte lá, facebook.com/99 Universitária. Para começar o nosso debate de hoje, Fred, eu queria ver com você como é que você avalia essas mudanças que foram feitas no Enem, que antes era um fim de semana só, 2 dias, o sábado e domingo, e agora vão ser 2 domingos seguidos, né? Como é que isso aí facilita o estudante, o candidato que vai prestar o exame? Essas mudanças já eram cobradas, né, há um certo tempo, principalmente ao pessoal que guardava o sábado. Então, o pessoal tinha que esperar, esse pessoal guardava o sábado e eles faziam a prova, né, no final da tarde e tinham que fazer a prova no dia de domingo. Então, com essas mudanças, sendo 2 domingos seguidos, então esse pessoal do sábado não vai ter tanto problema para responder a prova. Em compensação, houve uma mudança na ordem das provas. Antes da mudança, né, o primeiro dia, que era no sábado, era relacionado à questão das ciências da natureza e ciências humanas. E no domingo era linguagens, matemática e redação. Com essas mudanças, o primeiro domingo ela vai ficar com humanas, linguagens e redação. E o segundo domingo, né, vai ficar com natureza e matemática. Então, essas mudanças elas vão fazer com que o fera talvez se sinta mais relaxado, não sinta tanta pressão de fazer 2 provas em dias seguidos, né? Então, ele vai fazer uma prova, ter uma semana para descansar, para trabalhar melhor, e na outra semana, no outro domingo, ele já pode, né, ter um melhor desempenho. Nessa questão de serem 2 dias, Alcione, como é que isso pode ajudar nesse psicológico desse fera, né? Dele ficar mais relaxado e não ficar tão tenso, né? Fazer 2 dias seguidos e agora são 2 fins de semana, né?
Vamos dizer, o fera, né? E se esse fera for jovem, ele está dentro de um ciclo de desenvolvimento que existe socioculturalmente uma cobrança para ele, né? Uma cobrança para definição profissional, coisa e tal. E aí a prova é uma prova desse ciclo de desenvolvimento, né? Então, ela carrega uma tensão não só devido a uma situação que vai provar algo sobre seu conhecimento, no caso, que é o Enem, mas também carrega tensões psicológicas dessa própria vivência, né? Então, tem algumas tensões aí que, evidentemente, podem ser equacionadas no sentido de que, no mínimo, que o fera tem que cumprir a parte dele, que é estudar, né? O mínimo, Estudar para poder ter segurança, né, sobre os conteúdos que vão ser, de alguma forma, delineados aí nessa prova, né? Essa, no mínimo, é algo que reduz um pouco a tensão, né? Porque ninguém passa em nada se não for estudando. Não é isso, Fred? Plenamente. E outra parte também é você também, o fera também, se conscientizar que tudo na vida vai ter tensão, principalmente quando vai ter provas, né? E a tensão, ela também ajuda o fera a focalizar a sua atenção, né? Sua atenção. Então você não desvia, você não fica muito disperso sobre aquilo. Você tem uma meta, tem um objetivo para poder ir seguindo passo a passo. Então isso também é interessante na hora que aí Fred vai poder, né, dizer mais essas dicas com relação à organização do estudo, que também é interessante isso, não deixar aquela famosa história de deixar todo o conhecimento para o dia ou para uma semana antes para adquirir, que isso também não vai adiantar. Então, vamos dizer, tem algumas estratégias objetivas, né, que aí são, né, Fred exatamente, ele vai poder delinear mais sobre isso, e umas estratégias psicológicas é o fera tocar a sua vida também não parar a sua vida em função desse vestibular, né, do Enem. E aí ter uma alimentação, né, pode-se fazer, tem algumas pessoas que gostam de fazer esportes, outras gostam de fazer meditação, exercício de respiração, isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, não é não existe uma fórmula mágica para você reduzir tensão. Ao contrário, é preciso você compreender que a vida, em alguns momentos, vai requerer tensão e estresse. E a gente precisa aprender a conviver com isso, certo? E não retirar isso da vida. E essa tensão, esse estresse, ela facilita, é importante, porque o corpo e a mente se preparam para enfrentar aquela situação. Então, isso é uma questão importante de ser trabalhada, né? Então, não existe uma mágicazinha, um remédiozinho que vá deixar você down, né? Tranquilo. Mas aí você ficar tranquilo e não vai ficar, né, raciocinando para o que está ali na sua frente. Então, na verdade, a dica seria: aprenda a conviver com o seu estresse, né? Um estresse saudável. Tem até, você falou da meditação, a Suzete Lima, que é do Recife, ela perguntou aqui: a meditação pode ajudar a melhorar a atenção e a relaxar? Completamente. Não só pro vestibular, para o Enem, mas para a sua vida como um todo, né? Eu sugiro a todo mundo que possa, em qualquer área, fazer a meditação. Aí existe alguns sites na internet, né? Existem vários centros aqui em Recife, então, né, parece que Unipaz faz isso, existe vários. Se você colocar lá meditação Recife, né, no Google, vai sair alguns lugares. Existem lugares que fazem meditação gratuita, né, em vários lugares. Então, é um hábito que hoje, quem puder, né, vai ser um aliado nesse processo, né, de estudo. E você, Fred, como é que você orienta os estudantes a relaxarem para na hora da prova estarem com a mente tranquila? Lá no nosso projeto, né, a gente, sempre que a gente faz a seleção, que o fera entra, a gente faz uma espécie de horário de estudo. Então, durante a semana, ele tem a parte da responsabilidade, mas ele tem também que entender que não é somente o estudo que vai determinar o que ele vai passar. Então, não adianta o fera estar 14 horas estudando e, 8 horas dormindo, se de fato ele tem que fazer alguma atividade que faça com que ele se sinta bem. Então, se o menino, né, ou a menina gosta de ir para futebol, gosta de praticar algum esporte, gosta de meditar, se gosta de ir para show, se gosta de ir para brega, não importa. Desde que ele se sinta bem com isso, porque
o Enem, apesar dele ser uma prova de conteúdo, ela é uma prova também que trabalha muito essa questão da ansiedade. E eu acho que talvez essa seja a peça-chave para o sucesso, porque não adianta você ter todo o domínio do conteúdo e na hora você ficar nervoso ou não estar bem mentalmente. Então, geralmente na época de prova, né, uma experiência que é bem vantajosa para a gente que é do projeto, a gente costuma fazer uma gincana com eles, porque o nomezinho que a gente dá é No Stress, porque é como se descarregasse todo aquele peso, aquela tensão, porque ele já tem uma carga emocional que ele se cobra, a família cobra ele, a sociedade cobra, então esse No Stress faz com que ele relaxe, ele se sinta bem fazendo a prova e que aquilo seja uma prova e que aquilo não vai definir a vida dele. E isso é fundamental. Porque muitas vezes a gente acaba colocando, até reproduzindo nas redes sociais. Teve um caso de uma menina que ela passou em medicina e ela disse que estudava 14 horas por dia. Isso é desumano. Isso a gente não pode valorizar esse tipo de cultura. Então a gente deve entender, como a doutora bem falou, essa questão que o estudo ele é fundamental, você tem que ter responsabilidade, mas você também não pode esquecer de viver. E se você não conseguir dessa vez, você vai tentar novamente e sua hora vai chegar, certo? Então, essa parte emocional, né, como você vai trabalhar essa ansiedade, principalmente na véspera de prova, ela é fundamental para o sucesso do Fera. Esse estudante, esse candidato, como é que ele pode organizar esse horário de estudo? Porque alguns só estudam e aí tem o resto do dia livre para poder se dedicar ao exame, né? Mas tem algumas pessoas que trabalham, por exemplo. Como é que esses dois perfis de candidatos podem se organizar ao longo do ano, digamos assim, para conseguirem dar conta? Tem o pessoal que é terceiranista, né? Que como são de escolas EREM, então eles passam boa parte, né, do tempo na escola. Então quando eles chegam em casa, geralmente já chegam cansados. Então a gente aconselha que ele chegue em casa, ele relaxe, e aí depois ele vai dar uma revisada, tal, pega os conteúdos principais do Enem, porque também não pode se cobrar. Se ele já fica de 7h30 da manhã até as 4h40 da tarde na escola, quando esse menino chegar em casa, ele não vai ter condições de estudar de 5h30 até meia-noite. Então é improdutivo. É comprovado cientificamente que o sono faz com que você internalize melhor os conteúdos. Então é fundamental você dormir, você se alimentar bem. Então, para quem é terceiranista, é uma dica, né, um conselho, quando chegar em casa, você descanse, sei lá, vai assistir TV, vai assistir um rádio. Procure alternativas pedagógicas. Por exemplo, você pode assistir um filme, você pode trabalhar história, psicologia, você pode trabalhar qualquer outra coisa dentro disso. Se você aproveitar o seu tempo, você está no caminho do ônibus, sei lá, tem uma aula gravada tem o Descomplica, que a gente tem uma parceria, você pode ver a aula online, tipo, tem vários vídeos no YouTube. Então você aproveitar esse tempo, né, enquanto você está chegando em casa, é fundamental. Você chegar em casa, você descansa, depois quando você acordar, você dá uma revisada nos conteúdos principais, né, e aí se organiza. Agora, para aquele aluno, né, que já saiu do terceiro ano, que está focando principalmente, né, no vestibular, é fundamental que, caso ele não faça algum cursinho, que ele consiga dividir bem as disciplinas que ele precisa estudar. Lembrando que o Enem ele cobra a interdisciplinaridade, então não adianta você estudar somente história e geografia e não fazer a relação entre eles. Então é fundamental você colocar um horário fixo. Se você vai colocar de 8 da manhã até meio-dia, você vai estudar, então todos os dias, de 8 da manhã até meio-dia, você vai estudar. Se você no outro dia colocar, não, vou estudar de 9 e vou ficar até meio-dia, você não vai ficar. Então você tem que ter compromisso com você tem que ter foco. E aí depois, né, você vai estudando com o passar do tempo, e aí você vai internalizando e você consegue, né, manter esse ritmo, né, de estudo. Porque geralmente o principal problema é a questão do ritmo de estudo. As pessoas não conseguem ter uma rotina produtiva. Então eles conseguem fazer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e talvez isso não seja tão legal, não seja tão produtivo.
O Conexão UFPE está tirando dúvidas sobre o Enem. Você pode ligar e mandar sua pergunta pelo telefone 3879-5549. 3879-5549. Nessa questão de a pessoa tão jovem, 16, 17 anos, já está tendo que escolher uma profissão e às vezes os pais querem que ela siga uma carreira que nem é a do desejo dela, Alcione. Como é que isso pode mexer na cabeça dessa pessoa? Isso antes de... assim, a pessoa ao fazer o Enem já deveria ter escolhido essa carreira, né? Só que realmente a sociedade hoje, na sociedade que a gente está, né, fica exigindo, né, e aí de alguma forma é uma tarefa desse jovem, ele definir um caminho profissional. Esse caminho profissional vai representar uma autonomia da tutela parental, né, uma entrada, uma saída do mundo da adolescência, uma entrada no mundo adulto, né, e uma exigência socialmente compartilhada da produção, né, de você vai ter que produzir alguma coisa para a sociedade. Então, vamos dizer assim, são pressões macro que esse jovem já enfrenta, né, esse jovem que não trabalha, vamos pensar assim, né. E aí existem também pressões internas, no sentido de que às vezes o pai tem uma carreira bem sucedida, ou então o pai não tem uma carreira sucedida, então o jovem se fia no sucesso ou no fracasso desses pais para tomar suas decisões, né? Tem a ver também com os valores que circulam dentro dessa família. Algumas famílias valorizam mais a questão financeira mesmo, né? Na carreira, na escolha profissional. Outras famílias valorizam o bem-estar, a felicidade daquele jovem, né? Depende também da classe socioeconômica dessas famílias. Isso também é uma questão importante, né? Porque tem os jovens que não precisam trabalhar para dar sua contribuição na família, mas existem os jovens que, além de prestar o Enem, precisam trabalhar para poder contribuir financeiramente para a sua família. Então, não existe, vamos dizer assim, uma fórmula, né? Mas existe uma pressão, sim, sociocultural em cima desses jovens para definir essas carreiras. E a gente percebe também que, às vezes, mesmo após passar na universidade, cursando o curso, né, lá, eles desistem, às vezes, desse curso e pulam para outro e até pulam, não mudam de rumo, né? Desistem de fazer a carreira universitária. Então, assim, então, nesse momento, inclusive tem um psicólogo famoso norte-americano que já morreu, né, o Eric Erickson, ele falava e advogava a questão da moratória social. Né? A moratória social seria, vamos dizer, um crédito que a sociedade deveria dar aos jovens para flexibilizar, né, esses erros, entre aspas, desses jovens, né? Então, vamos dizer, o sujeito entra na universidade, aí não dá certo, aí volta, aí vai entrar faz outro curso, coisa e tal. Então, assim, a universidade, as instituições, a família, deveria ter uma flexibilidade para esses jovens colocar dúvida na sua vida. E não porque a sociedade exige, a família, que esse jovem coloque a decisão definitiva para a sua vida. E também é importante colocar que, na verdade, uma escolha profissional, ela é mais importante do que um casamento, por exemplo. Porque o casamento, você casa e descasa, separa. Mas a profissão é para sempre. A profissão vai ocupar a sua vida muitas horas, de muitos anos e muitas horas durante a semana, em que você vai precisar se dedicar para aquilo. Então, não é uma escolha fácil de fazer. Mesmo adultos com 40 anos, 50 anos, mudam de profissão, né? Então, assim, a gente precisa, então, pensar um impacto, né, dessa escolha, essa exigência com pessoas tão jovens, né? E aí vai ter, sim, essa carga de estresse, né? Vai ter essa carga de tensão diante dessa situação e pensar também a questão profissional de uma forma mais ampla. Não só com relação a esse processo, como o Fred disse, de uma seleção que, se não deu certo esse ano, o ano que vem vai dar. Mas imagina que todas essas, vamos dizer, esses fiozinhos, né, psicológicos, socioculturais, eles interferem na hora dessa ansiedade desse jovem ao longo do processo. E aí, por exemplo, Fred fala da rotina, da dificuldade de manter a rotina, né? Porque talvez, às vezes, essa dificuldade de manter a rotina tem a ver com todas essas questões que não são problematizadas durante o processo de escolha dessa profissão.
São questões, e são questões, evidentemente, que eu não posso aprofundar aqui. Eu estou só apontando algumas questões, né, interessantes de serem, que estão, vamos dizer, passam provavelmente pela cabeça desse jovem na hora dessa decisão e que, de alguma forma, às vezes boicotam nesse processo de estudo, né? Na falta de rotina, falta de foco, né? Estuda um dia, não estuda outro, coisa e tal. Mas isso aí, vamos dizer, são sinais que tá denunciando que esse jovem está com dificuldade, não só do estudo, mas talvez com dificuldade mais ampla, que seja essa escolha aí, né? E aí realmente temos, vamos dizer, um campo tenso, né? Então, pensando ficar no, né, Fred? Tu tem alguma coisa para completar? Na verdade, é um campo assim que a gente acaba pressionando, a gente, enquanto sociedade, pressionando esses jovens a fazer uma escolha que vai culminar em toda a sua vida. Então, você pode não ser feliz na sua profissão. É simples. Sei lá, o jovem que ficou, 5 anos para fazer o vestibular de medicina, no primeiro período desencantou. Então, é sempre importante a gente trabalhar com esse jovem essa questão do recomeçar. Porque se a gente acha que ele deve seguir aquela profissão porque ele vai ter um retorno financeiro, por mais que a gente pense que o dinheiro seja importante na sociedade, você tem que viver, você tem que pagar o aluguel, você tem que fazer feira, mas dinheiro não é tudo. Então, primeiramente, a gente deve pensar, estimular esses jovens a escolherem as profissões que eles desejam exercer, não necessariamente impor o que ele deve fazer. Porque se a gente faz com amor, com dedicação, qualquer tipo de profissão, o retorno financeiro vai vir. Então, isso é evidente. Então, existem alguns cursos imperiais, né? Vamos dizer assim, engenharia, medicina, direito. E tem muita gente que acaba até tendo problemas, né, psicológicos, porque não conseguem ter sucesso nisso. Ou porque não entram, porque quando entram não se encontram, ou porque acaba tendo conflito dentro de casa e, enfim, desapaixona do curso, né, da vida. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão do recomeço, né, de você escolher, você ter autonomia de escolher o que você quer para a sua vida. Isso é fundamental. Além dessa questão da profissão, da carreira, que outros pontos você identifica, Fred, nesses jovens que vão fazer o Enem, de dúvidas, de questões que ainda rondam a cabeça deles? Conversando com alguns, né, alguns jovens, faz alguns anos, principalmente eu acho que pelo contexto do nosso país, eles se preocupam muito com a questão do mercado de trabalho. E é até importante a gente falar disso, né? Muitos jovens não estão escolhendo a licenciatura principalmente por causa do papel do professor na sociedade. A gente sabe que o papel do professor é fundamental, mas é totalmente desvalorizado. Então, muitos jovens estão procurando mais algumas profissões que tenham não necessariamente um retorno, né, imediato, mas que ele ao menos consiga se manter na universidade, que ele consiga concluir o curso. Porque muitas vezes a gente acaba discutindo, né, a gente já está entrando numa outra esfera, né, essa questão da política pública, das cotas, que muitas vezes a gente acaba, né, a gente tem que colocar o jovem na universidade, mas muitas vezes a própria universidade acaba não dando, né, condições para que esse jovem consiga terminar o curso. Teve agora um relato, né, de várias bolsas que foram cortadas, né, de jovens que acabaram desistindo do curso porque de fato não tem condições. E nós sabemos que um curso universitário ele é caro, mas que você tem uma bolsa é muito caro, porque tem xerox, tem alimentação, enfim, tem uma série de outras questões. Então, muitos jovens estão preocupados principalmente com essa questão do mercado, e eu ligo muito essa questão da sobrevivência dentro da universidade, né, que é fundamental. Aquela resposta que todos querem ouvir, quem vai prestar o Enem. Quais são os assuntos que tem mais chance de cair na prova, Fred? Eu sou professor de História Geral no vestibular solidário, no rumo à universidade e também do Prevup, né? E eu vejo assim, História tem alguns assuntos que sempre estão ali, né? Revolução Industrial é uma coisa clássica,
falar sobre Idade Média, principalmente aquela questão ali do feudalismo, Igreja Católica, é uma coisa bem interessante. A cultura, né, antiga, que nós vamos chamar de greco-romana, uma coisa bem fundamental. Algumas revoluções, né, são fundamentais para a gente entender essa questão da história, como a Revolução Francesa. Aqui no Brasil tem uma série de revoltas, né, destacar aqui a Revolução Pernambucana, né, que esse ano faz o bicentenário, e foi a única, né, e eu acho que é uma efeméride importante, porque ela foi a única revolução, né, que de fato aconteceu, porque todas as outras foram desbaratadas, né, antes, e de fato ela conseguiu se separar. Então Pernambuco é pioneiro nisso. Então eu acho que para a história do Brasil é importante o jovem, né, prestar atenção nessa questão da Revolução Pernambucana. Outra efeméride, né, importante é o centenário da Revolução Russa, né, que intrinsecamente está ligado a essa questão, né, do final da Primeira Guerra Mundial, imperialismo. A Segunda Guerra também é uma coisa muito interessante. Essa questão dessa relação, né, atual entre Estados Unidos, Rússia, Trump. Então eu acho que talvez possa acontecer uma relação com a Guerra Fria, certo? Já que Estados Unidos e Rússia nunca foram tão amigas quanto parecem ser, então talvez o Enem possa fazer uma questão bem interessante a isso. Mas além desses assuntos, o que eu acho importante para o Fera ter um bom desempenho é que o Fera consiga refletir sobre a história, porque na verdade a gente tem uma visão da história que a gente deve decorar o que aconteceu em 6 de maio de 732, o que aconteceu em 22 de abril de 1500, mas muitas vezes nós não atentamos à questão da continuidade das rupturas que a história acaba trazendo, e que o Enem ele já vem trazendo essas questões desde 2015. Então ela está sendo uma prova muito interpretativa. Ela está sendo uma prova que causa muita reflexão, e principalmente essa questão de você ter uma leitura crítica, tanto de arte como a produção cultural da época, que você consiga também relacionar com outras disciplinas. Um exemplo clássico: você não pode falar de cidade-estado grega sem você falar da questão da geografia da Grécia. Então são coisas que você deve saber, por mais que seja de história, tem assunto de geografia. Então, o Fera tem que estar sempre, né, nesse meio termo. Ele deve saber história, mas principalmente essa questão da transição, certo? O Conexão UFPE vai para um rápido intervalo e volta já já. Continue com a gente. 1h32. Universitário. Em tempos de Zika, proteção e cuidado começam por informar a mulher sobre seus direitos reprodutivos. Se você tem dúvidas ou quer se informar, ligue 98580-7506, de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Eu sou Isaar e apoio a campanha do Grupo Curumim. Se você sempre teve curiosidade de saber o que músicos e cantores gostam de fazer para o almoço e jantar, não deixe de ler o livro Músicos na Cozinha. Receitas, dicas e lembranças culinárias de diversos artistas da cena local. Lançamento no dia 25 de maio no Bar Chef em Casa Forte. Discotecagem com DJ Dolores e Patrick Torquato com entrada gratuita. Aproveite e bom apetite. Um lançamento com incentivo do Funcultura e Governo de Pernambuco. A música nacional e internacional do passado, com intérpretes de ontem e de hoje, está em Evocação. Sábados e domingos às 7 da manhã, aqui na Universitária FM. Produção e apresentação de Hugo Martins. Vamos prestar atenção, que vai começar a história. Palavras no Ar, um programa de entrevistas e histórias da tradição oral dos 5 cantos do mundo. Domingo, às 9:30 da manhã, aqui na Universitária FM, nossa rádio pública. Palavras no Ar.
Estamos de volta com Conexão UFPE, hoje falando sobre o Enem. Aqui comigo a psicóloga clínica e psicoterapeuta Alcione Melo e o bacharelando em História e atual coordenador do projeto vestibular solidário Frederico Neto. Você pode ligar e mandar sua pergunta pelo telefone 3879-5549, 3879-5549. Tem uma pergunta aqui do Juninho Silva pelo Facebook. Ele pergunta quais os temas que podem cair na redação, né? Ele está querendo essa dica aí para ajudar ele. Na redação, ele tem que estar muito atento a essa questão atual do Brasil. As relações que pode se fazer com o golpe de 64 são bem evidentes. Então, tem algumas coisas, né, que estão intrínsecas, porque a redação do Enem, ela geralmente não é tão evidente quanto a gente acha, né, ou pensa que deve ser. Então ela pode trabalhar, por exemplo, direito político, cidadania, movimentos sociais. Então é um tema que eu acho que é forte, né? Essa questão de mobilidade social, essa questão de crise política, né? Já falei, tem a questão da crise agrária, né? Tem a questão do próprio capitalismo, né, que está em crise. Então, essa questão da redação, a principal dica é ele estar bem atento a essas questões e conseguir fazer a relação, mas é fundamental, é basilar, ele precisa ter o conhecimento histórico para isso. E, principalmente, não pode ferir nenhuma hipótese os direitos humanos, porque pode zerar a redação. Então, aquele 1000 sonhado, né, que o fera trabalha tanto, acaba se perdendo, né? Então, a redação acaba tendo um peso fundamental também no ingresso, né, do jovem, porque ela tem um peso diferenciado, diferente das outras matérias. Então, o fera tem que estar muito atento. Mas também não quer dizer que ele não deve, né, se dedicar para as outras, mas ele tem que dar um carinho especial, principalmente a redação. Mandar um abraço aqui para Ana Pontes, Andresa, Ju, Thaís, Amanda, todo o pessoal do Vestibular Solidário, todo o pessoal do PRU, Mel, Jéssica, que fazem um trabalho maravilhoso com os meninos, certo? Ano passado, assim, foram show de bola, nota acima de 900, nota 1000, então todo esse pessoal que faz um trabalho voluntário, um trabalho com amor, deixa um abraço aqui para todos eles. Você falou aí do vestibular solidário. Tem vaga ainda para quem quiser se inscrever, participar? Muito. Estava conversando ontem com outro coordenador. Na verdade, nós somos 3 coordenadores, né? Eu sou mais antigo, eu fui aluno do projeto em 2009. Digamos que é veterano. Aí desde 2011, né? Sou professor e desde 2013 na coordenação. E aí desde 2014, eu, Danilo, né, Martins, que é uma peça-chave na coordenação do vestibular solidário, foi ele que de fato chegou e revolucionou o projeto, assim também junto com o Rodrigo Alcântara, né? A gente acaba, né, coordenando isso daí. É claro que tem o apoio de todo mundo. E essa coordenação, ela é mais um peso institucional, mas quem de fato coordena são todos os professores, né, do VS, todos aqueles que compõem o vestibular solidário. Tem aqui alguns recados para a fera, né? É bom pegar o papel e anotar, porque nós vamos ter o Ensino e Debate, que vai do dia 24 ao dia 29 de julho. Esse Ensino e Debate é um espaço em que a gente consegue trabalhar o cinema com essa questão do Enem. Então a gente sempre traz um especialista e mais 2 convidados, né, para debater esse tema. Então é a semana, teoricamente, de férias, mas são férias produtivas, né? Então você ficar em casa dormir é uma coisa que não vai acontecer, você vai para o VS, certo? E também gostaria de destacar que no final de julho a gente vai abrir o processo seletivo para a turma do intensivo. A gente tem a turma anual, que a gente iniciou em março, mas no final de julho a gente vai abrir para a turma do intensivo. A turma do intensivo, como o próprio nome diz, é de fato intensidade. Então já é uma turma um pouco diferente, a gente trabalha mais os conteúdos que de fato mais caem, algo mais mastigado, mas não desmerece de forma alguma, né, o trabalho.
E no último domingo, antes da prova do Enem, a gente faz sempre o nosso aulão. Nosso aulão show, né? Que acontece ou no CTG, né? Ou no auditório do CCSA da própria Universidade Federal. Então a gente sempre acaba divulgando também na nossa página, o Vestibular Solidário. E é isso. Então todas as informações sobre o projeto a gente acaba mandando por lá. Tem o Facebook também? A gente tem a página do Vestibular Solidário, tem o meu Facebook, Frederico Neto, tem também o de Danilo Martins e Rodrigo Alcântara. Caso não encontre a página, é só procurar alguns desses nomes e conversar com a gente no inbox, não tem problema algum. A Suzete Lima, que é do Recife, fez outra pergunta aqui. Ela diz que ouviu falar que a meditação melhora a ansiedade, as tensões e o estresse. E melhora também a atenção e a memória. E aí ela pergunta qual a opinião de vocês a respeito disso, como uma forma de tentar aliviar esse estresse. Alcione? Eu continuo a advogar a meditação, né? A yoga, os exercícios de alongamento, né? Ou seja, exercícios, porque veja só, o Fera está muito concentrado na área mental, certo? A área mental está muito carregada. Então, para equilibrar essa pessoa, que nós não somos seres somente mentais, então, o que você puder fazer para expandir outras áreas do seu corpo, aí no caso corporal, a ação, é bem-vindo para poder equilibrar essa energia, né? E essa concentração, né? Que você está superdosando em uma única área, né? Então, por isso que a meditação, né, como a yoga, como qualquer outro exercício corporal, ele vai dar um bem-estar a essa pessoa, porque vai contemplar outras necessidades desse ser humano, tá? Então, o corpo, ele fica lá muito rígido, né, parado. Então, com exercícios, com movimentos, né, seja, né, o movimento que for, ela vai contemplar essa área para desestressar esse corpo e, consequentemente, a mente, né? A meditação, eu não sou especialista, gente, nem yoga, nem meditação, porque eu gosto de fazer, eu tô só advogando porque surgiu esse assunto aqui. Mas a meditação hoje, ela está muito sendo usada em todas as faixas etárias, em qualquer momento. Então, assim, porque ela é fácil de fazer, é gratuita, né? Você pode parar em algum momento na sua vida, na sua carga horária, nos seus estudos e fazer essa meditação, se ligar na sua respiração. Existem várias formas de conduzir essa meditação na internet, você pode pegar. E aí isso, de fato, é uma ferramenta legal, é uma ferramenta importante, né? Agora, a ansiedade é vamos dizer, como se fosse um sintoma, né? Da nossa contemporaneidade, né? Vivemos apressados, vivemos sob pressão. Então, essa ansiedade, ela pode ser momentânea e que é necessária, por exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente precisa ter uma certa ansiedade. Quando a gente tem um trabalho para apresentar, a gente tem que ter uma ansiedade, porque isso mobiliza o nosso corpo a executar aquela ação. Certo? Então, isso é uma coisa interessante. Quando essa ansiedade, ela começa a tomar o seu sono, a fazer com que você coma mais ou coma menos, durma mais ou durma menos, né? Ou seja, tenha alterações na sua rotina, aí a gente está falando de uma ansiedade que está, vamos dizer, tomando conta de você e começa, às vezes, a esses sintomas, a direcionar as suas decisões e sua forma de viver. E aí, talvez fosse o momento aí a meditação não vai adiantar somente. Certo? A meditação não vai adiantar, a yoga somente isolada não vai adiantar. Então, estamos falando já de um quadro clínico mais consolidado e que essa pessoa talvez precisasse de uma ajuda, né? Então, diferenciar, né, até quando essa ansiedade, ela está tendo impacto na minha vida, ou então a ansiedade necessária frente a um processo, um ciclo de vida que eu estou passando, uma prova que está emergindo na minha frente. Aí, então, assim, é você também que você e as pessoas que convivem com você vão ver se está tendo essa ansiedade, ela está tomando a sua vida, ou se ela está simplesmente dentro do processo normal que a gente espera a enfrentar uma prova que tem uma concorrência, que você está querendo mudar a sua vida. Então, assim, fica então essa informação que é importante saber, tentar separar um pouco esse joio do trigo, né? Se é uma ansiedade que vai impactar e modificar essas áreas da sua vida que eu citei, ou se é uma ansiedade que está dentro do processo de seleção, que é esperado e que é importante a gente aprender, voltar a frisar, aprender a lidar com a ansiedade da nossa vida, porque
a vida, né? Ela vai sempre me colocar em situações chave de tensão. E você vai fazer o quê? Vai parar a novela? Não. Então vamos conviver com ela. Então a meditação, a yoga, os outros exercícios vão nos ensinando a disciplinar um pouco como a gente fazer com isso, com essa ansiedade. Eu também observo que o próprio processo de Enem, né, ele é uma tarefa do desenvolvimento do jovem, em que ele tem que tomar uma série de decisões que, independente da opinião paterna e dos adultos. Porque até então, se for um jovem, né, adolescente, ele estava muito tutelado aos conselhos do adulto. Ah, faça isso, faça aquilo, não sei o quê, né? Às vezes está na sala de aula, os professores cria todo, né, um organograma, ou seja, ele está muito dependente desse mundo adulto. Quando esse jovem começa a enfrentar essa tarefa lá na frente, né, o Enem, ele vai ter que criar uma série de uma relação com essa tarefa, que ele vai precisar se responsabilizar sobre essas decisões que ele vai, ao longo desse processo, adotar. Então, se ele tem uma rotina de estudo, como o Fred aí citou, né, de 8 às 12, e se ele no outro dia já faz de 9 às 12, no outro de 10 às 12, esse é um processo que esse fera vai precisar abordar isso aí. Né? Então, e depende dele disso. Ele não vai poder culpabilizar o pai, a mãe, o professor por isso. Foi uma decisão dele, dormir mais tarde, assistir um filme antes e dormir mais tarde. Fazer uma maratona do seriado, né? Uma maratona do seriado, tá exato, né? Então, assim, vamos dizer, o processo do Enem é como se fosse também um treino para você também criar projetos na sua vida antes e após o Enem. Então, o Enem seria, vamos dizer, em termos psicológicos, um processo em que esse jovem toma esse projeto de vida para si mesmo e vai, vamos dizer, equacionando e distribuindo um cronograma para realizá-lo ao longo do tempo, com aquelas datas lá que a instituição definiu. Isso aí é uma novidade, geralmente, para os jovens. Porque ele geralmente está tutelado pelo mundo adulto. Isso é uma novidade, que carrega e contamina esse mergulho desse jovem que vai ou não cumprir essas rotinas que Fred colocou. Né? Então, a gente percebe, o Fred deve perceber isso de forma mais clara, que está na frente, né, nessa história, as perguntas se repetem, né? São as mesmas perguntas, as mesmas ansiedades, né? Então, porque tem isso aí também, que isso que eu tenho falado desde o início do programa. Existe um processo que ele está saindo da tutela do mundo adulto e andando com suas próprias pernas. Andar com suas próprias pernas é mais difícil para quem estava sempre tutelado por esse mundo adulto. Entende? Então, assim, a novidade está aí, vamos dizer assim, está aí, e é uma novidade socioculturalmente que exige dele decisões, né? Que ele vai, né, arcar. Na hora da prova, Fred, o candidato ele deve começar com as perguntas mais fáceis, mais difíceis. Como é que ele deve proceder para no final não se dar mal, digamos assim? Geralmente existe uma pequena formulazinha, né? Como mudou os dias, né? Então as pessoas, né, que estão à frente, né, os cursinhos, direção, coordenação, sempre orienta que o fera consiga dosar bem as áreas, né? Então, nesse caso, se o primeiro dia, né, é redação, humanas e linguagem, então significa que vai ter muito texto. O que significa que é importante que ele não canse sua mente. Então, é sempre bom levar um chocolate e tal, ter dormido bem, ter se divertido antes, porque é fundamental a mente estar bem para que você tenha um bom desempenho. Então, isso é fundamental. Então, sempre as pessoas acabam dizendo que você tem que reservar 1 hora para redação e acaba reservando 2 horas para linguagem e 2 horas para humanas, né? E meia hora restante você deixa para marcar o gabarito. Só que quando você, assim, antes de você fazer a prova, você tá tudo bonitinho, né? Tá perfeito, tá tudo esquematizado. Assim que o fiscal diz, olha, você pode fazer a prova, enfim, você já não sabe nem o que é que tá fazendo ali mais. Então, é fundamental que ele tenha foco, que ele esteja calmo, certo? Uma dica muito importante que eu dou para os estudantes é, como o Enem ele tem muito texto, é importante ele ler
sempre riscando a prova. Ele lê um parágrafozinho, ele circula, coloca a ideia central daquele parágrafo do lado. Porque se ele tiver alguma dúvida, se ele tiver que reportar de novo ao texto, ele não precisa ler o texto todo de novo. Ele só precisa ler a ideia central, ou seja, vai cansar menos. Então, o Enem, muitas vezes, né, ele acaba colocando uma questão que, teoricamente, não vai ajudar. Então, alguns acabam indo diretamente para a questão, para o enunciado, em vez de ler o texto. Isso também é importante. Se você lê o enunciado, você acha que consegue resolver, tranquilo, mas se pedir para que, se lá tem dizendo, de acordo com o texto, você obrigatoriamente tem que ler o texto, você não é adivinho, né? Então, essa é a principal dica, né? Saber dosar muito bem o tempo, tá com a mente muito tranquila, porque a gente acaba reproduzindo que o Enem é necessariamente uma prova de conteúdo. Não é. Enem é uma prova mental. Porque você fazer 90 questões mais uma redação em 5 horas e meia com a quantidade de texto é uma coisa que cada questão tem em torno de aproximadamente, acho que 3 minutos e alguns segundos. Ou seja, você não pode perder tempo. Lê uma questão, não sabe resolver, pula. Não insiste. Se der tempo, quando você estiver marcando o gabarito, você fez um risquinho nela lá, você volta para ela, se tiver tempo. Se não tiver, esquece. Então, você não pode, né, tá insistindo, porque senão você acaba cansando e acaba atrapalhando o desempenho, né, nas outras questões. Para a natureza e para a matemática, né, já que vão ser no mesmo dia, é fundamental, porque na verdade, se eu não me engano, não pode levar lápis, só pode levar caneta. É fundamental que ele consiga usar bem os rascunhos de toda a prova. O fera tem que entender que a prova está ali para ser riscada. Então, você não precisa levar a prova bonitinha para casa, não, risque. Agora sim, só não risque, né, a parte que você tem que entregar para o fiscal, né? Gabarito, né? Mas risque toda a prova. Se você precisa fazer um cálculo, não tem espaço, risca ali, diminui a letra, diminui o número, mas não deixe de riscar, não deixe de perder uma questão. Porque o Enem, ele tem um esquema de pontuação que é mais ou menos assim. Estamos nós três aqui. Existe 3 questões. Vocês acertaram 2, que teoricamente eram questões mais fáceis, e eu acertei uma fácil e uma difícil. Então eu vou ter uma pontuação diferenciada, porque eu acertei uma difícil. Era uma questão que nem todo mundo conseguiu acertar. Então, toda questão ela é valiosa. E toda questão vai decidir em qual curso você vai entrar ou não. Então, o fera ele tem que estar com a mente muito tranquila, ele tem que dosar muito bem o tempo, porque é fundamental para o sucesso dele. A UFPE, de acordo com o curso, ela tem pesos e notas mínimas que vão mexer aí nessa nota do Enem, enquanto outras universidades têm essas mesmas questões por área, saúde, exatas, né? Como é que você avalia isso? Como é que essa nota do Enem ela poderia ser bem utilizada, né? Na sua opinião? Esse ponto que você falou é importante, porque os feras acabam recaindo no erro das específicas. O curso de Direito, se eu não me engano, assim, redação é fundamental, mas os principais pesos são linguagens, né, e humanas, já que é um curso, né, necessariamente de humanas. Então, o que é que o fera pensa? Poxa, é um curso de humanas, então só preciso estudar humanas. Só que todo mundo vai estudar humanas. Então, o fera que está escutando isso daqui, preste atenção, bota na sua cabecinha. Você tem que estudar humanas, mas o que vai definir a sua entrada não é necessariamente humanas, são as outras disciplinas a que ninguém estuda. Então é fundamental você ter um bom desempenho em matemática, é fundamental você ter um bom desempenho em natureza, porque a sua específica você tem obrigação de fechar. Porque é aquilo que você domina, é aquilo que você sabe. Eu sei que acertar todas é bem complicado, mas se você está, teoricamente, na sua área de conforto, aquilo que você pode arriscar é o que vai, de fato, determinar se você vai entrar, né, no curso ou não. Então, é fundamental, né, para o fera não ficar somente é minha específica, não. Você tem que, de fato, estudar tudo. Em relação à questão dos pesos, né, eu acho importante, principalmente na formação do curso.
por exemplo, no curso de História eu acho que não teria muita lógica o principal peso ser matemática. Teve agora, né, alguns cursos da Universidade Federal acabaram passando por algumas reformulações, né? Eu que sou do curso de História, quando eu entrei, eu sou do perfil antigo, a gente pagou uma disciplina que era Economia. E, enfim, era um desastre, porque a gente de História ter aula de Economia, assim, teoricamente, né, Karl Marx tem alguma coisa a ver com História, mas quando vem aquela questão de gráfico, custo de oportunidade, gráfico de função afim, gráfico de função exponencial, então, de fato, a gente não tem tanto domínio. Mas os cursos, né, de fato, já estão, né, se adequando, e é importante o curso colocar o seu peso, porque o fera que acaba entrando, ele tem que dominar aquela área. Então, não tem lógica você ir para um curso de engenharia e você não ter o domínio de matemática. Assim como não tem lógica você fazer um curso de história e não ter o conhecimento histórico. Então, essa questão dos pesos, né, são bem interessantes. Alcione? Eu queria complementar uma coisa interessante. Quando ele falou Fred falou um pouco das estratégias, né, produtivas para você abordar a prova, né? E aí eu queria acrescentar o seguinte: o fera também precisa perceber também como é a sua forma de estudar, né? Tem pessoas que estudam mais à noite, outras mais de manhã, tem pessoas que são mais perfeccionistas, aí querem dominar todo o assunto e o tempo não vai ser possível. Tem pessoas que... Então, assim, essas nuances pessoais, né? E já que é uma prova mais mental, né? Como, né, Fred falou, do que contoidista, também tem que ser consideradas na hora da estratégia de abordar esse projeto, que é o projeto de passar no Enem. Né? Então, as características pessoais desse fera, né, precisam também ser abordadas e adequadas ao projeto que ele está querendo alcançar, que é passar no Enem, em tal curso. Então, se tem isso, eu deparo muitas vezes com as garotas, né, que são muito perfeccionistas e querem dar conta de todo o assunto, e o tempo, equacionando o tempo, não vai dar, vai ser impossível. E aí fica frustrada, fica ansiosamente enlouquecida para dar conta desse assunto, e aí atrapalha, inclusive no raciocínio, né? Então, assim, eu acho que também seria uma dica importante, é você, ao pensar sobre esse projeto, que é alcançar e se dar, né, e passar no Enem, seria também você pontuar um pouco, né, e listar mesmo quais são suas características pessoais benéficas e maléficas, né, que iriam atrapalhar esse projeto, sabe? O Conexão já está chegando na sua reta final, e antes da gente acabar, eu queria que vocês deixassem um recado breve para o nosso ouvinte que está estudando, se dedicando ao Enem. Vou começar por você, Alcione. A minha dica seria o seguinte: calma, essa é mais uma tarefa na sua vida, e talvez para algumas pessoas é a primeira tarefa que você está fazendo sozinha, né? E pode ser obter sucesso ou não, mas é você que está, de alguma forma, se expressando e querendo inserir-se na vida e na sociedade. Então, calma e tenha paciência consigo mesmo, com seus erros e seus acertos, né? E siga em frente. E você, Fred, além dessa mensagem, dessa dica, eu queria só que você respondesse também ao Léo Vieira, que é do Recife. Ele pergunta se ler é uma boa opção. Ler é fundamental. Não adianta você fazer maratona de série da Netflix, não adianta você dominar todas as músicas de Chico Buarque, se você não lê, não consegue conhecer a história sem leitura. Agora, é claro que leitura, né, é bem subjetivo. Você pode ler um livro, mas você pode conseguir ler uma imagem, né? Ou seja, essa questão da linguagem. Mas o livro de história é como se fosse uma bíblia, né, entre aspas. É fundamental. Você não vai saber a história sem ler. É simples. E essa leitura não é somente do livro, né? Muito, muito bem você ter falado isso. É você ler jornal, é você ler revistas, é você ler temas interessantes. Certo? Não necessariamente, né, essa questão. O recado, né, que eu dou para todos os férias, né, especialmente para meus alunos do VS, né, a turma Boca de Confusão, o programa Rumo à Universidade, o pessoal do Prevup, o pessoal do Colégio Ideia,
fundamental que o jovem ele consiga aliar a sua linguagem ao conteúdo. Muitas vezes, né, o jovem vem com uma carga subjetiva, né, uma carga de experiência, e muitas vezes ele acaba entendendo um exemplo mais relacionado à sua realidade do que necessariamente o conteúdo, o exemplo do livro. Só para entenderem melhor um exemplo, né, eu estava falando da questão da cultura, e quando, sei lá, você escuta um brega, né? Sei lá, o mundo gira, o mundo é uma bola. Então o que é que você pensa? Será que na Idade Média o pessoal pensava assim? As grandes navegações eram assim? Ou seja, tem que trazer algo, né, que é próximo do aluno. O recado que eu dou pro Fera é que ele entenda que, como a doutora muito bem falou, é uma etapa da vida, que é fundamental que ele entenda que é somente mais uma etapa. Não, a vida dele não se resume a uma prova, que a vida ela é cercada de recomeços. E tem uma frase, né, muito interessante de Santo Agostinho, que ele fala que existia 2 prisioneiros numa cela, né? E um dos prisioneiros via a lama e o outro, né, conseguia ver as estrelas. Então, por mais que exista dificuldade na sociedade, por mais que exista problemas dentro de casa, existe uma superação que se chama sonho. E esse sonho, né, é o que nos move. Então, que por mais que ele não consiga passar esse ano, no ano que vem, que ele nunca desista dos seus sonhos e que ele busque aquilo que é sempre melhor para ele, que ele se reinvente, que ele tenha autonomia sobre sua vida. Isso é fundamental. O recado está dado. Tenham todos um ótimo estudo, ótima diversão também. Até o próximo Conexão UFPE. Você ouviu o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Apresentação: Anderson Lima. Produção: Cássia Eneli. Técnico de som: Marco Antônio. Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. 2h02. Universitária.